Boa noite, família Semeador. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se abraçados, acolhidos, e que a paz e o amor do Mestre Jesus desça sobre nós e permaneça em nossos corações. Agradecidos por mais esta oportunidade, daremos início à nossa reunião pública deste dia 3 de julho de 2023. Nós saudamos também os nossos irmãos conectados através do canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos e que Jesus os abençoe hoje e sempre. Para darmos início, nós convidamos a Fátima Apson para a leitura da mensagem e a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Eu vou iniciar lendo uma mensagem recebida aqui na nossa casa. Momentos benditos, todos aqueles que o servir nos rege o pensamento, nos transforma em seres pedintes de praticar o bem. Meus irmãos, as benesses de vossas mãos, de vossos olhares, dos vossos corações, quando se unem, para que um pequenino do Pai seja acolhido, seja amado, seja compreendido, é uma fortaleza que não se abala. Quando vós, em sua íntima solidão, sente que ama, sente que deseja o bem, já transforma tudo à sua volta. Porém, quando os vossos corações se unem, neste mesmo intuito de amar e servir, a força é gigante. O nosso Pai se alegra e o nosso irmão restabelece a sua jornada. Como a união, como a boa intenção comum transforma, cuida, cumpre os desígnios de Deus. A solidão que aparentemente nos cobre, quando caminhamos para nós mesmos, tentando compreender quem somos, o que fazemos, é uma solidão aparente. Esse trabalho também é acompanhado por muitos que lhes querem bem. Nunca estamos sós. Gravem essas palavras. Nunca estamos sós. Temos as companhias desejáveis, por vezes as indesejáveis. Porém, nesse caminhar para dentro de nós, muito provavelmente só permitimos as que desejamos. Somos capazes de repelir, de afastar todo e qualquer pensamento, companhia indesejável. Porque a própria palavra já nos explica, não é aquilo que queremos. Necessitamos estar atentos, muito atentos, ao que verdadeiramente conduz a nossa caminhada. Quando amparamos o nosso espírito na carne, muitas vezes, ela fala mais alto, nos pede o melhor. E o melhor para servir o nosso corpo está na matéria. Porém, se aprendermos o tanto quanto possível, silenciar os pedidos do corpo para entender o quanto a alma grita, pela riqueza da humildade, grita pela riqueza do amor, pelos louros da bondade. Nós trabalharemos na certeza de conquistar tudo isso. Não abandonemos o corpo, mas tenhamos muito zelo, cuidado com esse presente que é a vida, a verdadeira vida, o nosso espírito. Se amem como um todo, e que Deus os proteja e cuide sempre desse lugar e cada um de vós. Linda mensagem. Então agora vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, elevando o nosso pensamento a Jesus,
que nesse momento a gente esteja com o coração preparado para a noite que nos espera, que seja uma noite de muita luz, de muito aprendizado, que Jesus possa cuidar dos nossos corações e que a gente sempre tenha confiança em Deus, confiança em Jesus, em nós mesmos, que nós sempre seremos guiados para a libertação que nós tanto desejamos, com muita fé, com resignação e com muita humildade. Que Jesus ilumine o caminho de todos, que nós possamos ter uma noite muito boa, que o nosso palestrante seja guiado pelos benfeitores espirituais e que Jesus nos abençoe grandemente. Que assim seja. E passando para o nosso estudo da noite, hoje o tema abordado será a parábola do filho pródigo. E quem vai auxiliar no entendimento desse tema será o nosso irmão e palestrante da casa, Frederico Toitio. Fred, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para falar dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, aos nossos amigos e irmãos do YouTube também. Os nossos sinceros agradecimentos e um grande abraço, que temos uma noite iluminada, como disse o Denner aqui. E com esse coral maravilhoso, né, que tanto nos presenteia e nos brinda com essa alegria antes do estudo da palestra, né? Sempre motivo de muito alívio, consolo e inspiração para a gente. Então, como o Denner disse, meus irmãos, vamos falar hoje de um tema muito interessante que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nos versículos 11 a 32. Então, a parábola do filho pródigo, até para quem já conhece, né? Ela vem nos trazer algumas reflexões, ensinamentos, especialmente quanto ao arrependimento, ao egoísmo, à caridade. E conta-se, né, nas parábolas, de uma forma um pouco mais clara, que um pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo insistia com esse pai para que ele dividisse a herança. E ele queria metade da sua herança. E esse pai bondoso, misericordioso, concedeu a parte do mesmo para ele, e o filho mais velho permaneceu com esse pai. O filho mais novo, inexperiente, saiu para o mundo, se entregou às paixões mundanas, se apegou à matéria, buscou a sua satisfação e a sua felicidade apenas na busca do prazer material. E o termo pródigo aqui já vem nos trazer essa ideia. Pródigo, quando nós olhamos no dicionário, é aquele que dissipa o que tem, o seu patrimônio, os seus bens, de uma forma descontrolada, muitas vezes até mais do que tem, né? Dissipando além do que tem. E esse filho se entregou a essas paixões materiais e, em um certo ponto, dissolveu toda a herança, que a matéria, nós sabemos, ela acaba, e chegou-se, como diz nos versículos, a se alimentar
Claro que isso é em sentido alegórico, mas chegou a se alimentar junto com os porcos, né? Que ele chegou a uma situação, esse filho pródigo, esse mais novo, em que ele já não tinha trabalho, ele já não tinha como sobreviver, então ele pediu para que ele pudesse comer aquilo que era jogado aos porcos, dada a sua busca incessante, né, pelos prazeres materiais da carne. E a parábola continua, os versículos, em que ele percebendo isso, em que ele se vendo naquela situação de desespero, que muitas vezes nós conhecemos essas situações, né? É claro que isso aqui é em forma alegórica. Ele lembrou que junto ao pai existiam outros irmãos. E que esses outros irmãos comiam do pão espiritual. Que esses outros irmãos já estavam comungando do pensamento do pai, ou seja, já estavam dando mais importância aos bens espirituais em detrimento dos bens materiais, do apego excessivo à carne, à matéria. E quando esse irmão está nessa situação, ele busca o pai. Ele busca que aquele que lhe concedeu a parte da herança, que lhe concedeu a vida, ele busca aquele mesmo pai e afirma para ele: eu pequei, não sou digno de ti, estou buscando aqui que me receba em vossa casa, em seu seio. E essa parábola, ela é tão assim impactante, né, quando a gente, principalmente quando estava preparando, porque a hora que ele diz isso, nós olhamos para nós mesmos. Nós somos indulgentes, nós somos pacientes, nós perdoamos, nós acolhemos aquele que pecou. Especialmente os pais, as mães, quando um filho nosso erra e pede perdão e diz que vai se corrigir, mesmo assim erra de novo, nós perdoamos. Quando esse filho retorna, já nessa situação terrível de infelicidade, de dores, de tristeza, esse pai o acolhe. Mas é um acolhimento com amor. É um acolhimento sincero. Esse pai acolhe porque o filho se arrependeu e que ele disse, uma das passagens, né, de Lucas: meu filho estava morto e agora ele está vivo. Meu filho estava perdido e agora ele está salvo. Porque, como nós sabemos, Deus, que é esse Pai de misericórdia, Ele não quer e não deseja a morte do pecador. Daquele que caminha para o lado errado, daquele que escolhe a porta larga, Ele sempre vai abrir a porta do quê, meus irmãos? Do arrependimento. Desde que esse arrependimento seja sincero, do fundo do coração. Porque quando se diz, ele estava morto e agora está vivo, reviveu. Isso para qualquer pai, para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, nós sabemos que tem um impacto. Porque aqui nós também tiramos aquela ideia das penas eternas, em que Deus iria nos punir, que nós muitas vezes temos esse conhecimento, não é? Esse ensinamento, de que Deus vai nos punir pelos nossos atos. E a parábola do filho pródigo vem dizer que não. Que o livre-arbítrio do filho que errou, que o livre-arbítrio que nos é conferido, ele também pode ser usado para o arrependimento dos erros, do apego excessivo à matéria. Mas, ao mesmo tempo, esse pai de bondade,
esse Pai de justiça, ele vai nos mostrar o quê? Que esse arrependimento, além de trazer o alívio, além de trazer o consolo, e de que o filho realmente encontrou agora o caminho correto, vai trazer a evolução moral para esse espírito. Isso que é importante. Ele terá uma evolução com ele mesmo, porque ele vai renunciar a tudo aquilo que Jesus disse, que Jesus, quer dizer, nos mostrou, que não é o caminho da felicidade. Nós alcançaremos o reino dos céus se nós formos esse pai de piedade ou esse que perdoa e esse irmão que se arrepende. Deus não quer a morte do pecado. Desculpa, do pecador. É a morte do pecado. É isso que a parábola tem relação também. O pecador se transforma. Todos somos pecadores. Todos erramos. Todos temos nossas histórias, nossos erros, nossos acertos. E quando nós erramos como esse filho errou, ao invés dele ser punido, amaldiçoado, como se dizia, né, que ele iria queimar no fogo do inferno, o Espiritismo vem e nos mostra o quê? Que não é assim. Não que está incentivando o erro. Isso não é incentivar o erro. Mas está mostrando que sempre que nos arrependermos dos nossos erros, porque nós precisamos de perdão todos os dias, nós temos um lugar para onde ir, que é dentro de nós mesmos. Que Deus está em nós. E que nós podemos sempre contar com a porta aberta do Pai. Esse arrependimento que toca o coração, ele pode tocar cada um de nós. Não tem arrependimento melhor que o outro. Porque o Pai nos quer de volta. Quando Ele nos concede essas várias existências, essas várias vidas que nós temos, nós que cremos, né, nas várias encarnações, que é um dos fundamentos da lei de Deus, né? São as várias encarnações que vêm nos explicar, muitas vezes, as nossas dores, tudo o que nós estamos passando. Ele nos concede para quê, principalmente? Para nos arrependermos dos nossos erros, para repararmos aquilo que nós podemos reparar nessa encarnação. Podemos deixar passar e não reparar? Podemos. Só que estaremos o quê? Como temos lá no livro Céu e Inferno, prolongando os nossos sofrimentos. Prolongando muitas vezes, que estamos na era da razão, prolongando muitas vezes aquilo que a nossa consciência mostra para nós, que é o caminho errado, que dependemos da matéria, né, para sobreviver. Mas quando nós temos a compreensão de que as várias existências que nos são conferidas são oportunidades para nós nos arrependermos, como esse filho se arrependeu, nós estamos caminhando para a verdadeira felicidade. Não existe outro caminho. Né? E ainda tem outros versículos aqui. Não existe outro caminho, meus irmãos, que não seja esse. É tão bonito quando um filho retorna para a casa do pai, curado, purificado, depois de ter passado por lutas, por encarnações, por dores. Todos nós temos dores. E quando ele consegue estar pactuando do pensamento de Deus. Só que continua a mensagem. E quando esse filho retorna, né, até tem a questão de que mata-se um bezerro, né, um boi, para receber esse filho, fazer festa com os servos. O outro filho, o filho mais velho, vendo tudo aquilo, chama um servo
e diz, vai lá ver o que está acontecendo, que o meu irmão voltou e está tendo uma festa para receber ele. O filho mais velho que permanece com o pai. E o servo vai e volta e diz, sim, estão recebendo seu irmão com festa. Inclusive, né, matando como está lá na Bíblia, o bezerro sagrado, cevado. E qual a revolta desse irmão? Que vem nos mostrar aquele pior vício que nós temos. O que o Espiritismo nos traz aí como o pai de todos os vícios. Esse irmão diz, não vou participar. E ainda chama o pai. Não está feliz com o seu irmão que se salvou? Não. Mas preocupado com o seu egoísmo. Porque eu que permaneci aqui todo esse tempo, nunca tive uma festa de recepção. Nunca fui recebido no seio do Senhor. E meu irmão pecador, lembra muito os fariseus, esse irmão mais velho. Os fariseus da época de Jesus, que mataram Jesus. Enquanto o meu irmão pecador, que dissipou a herança, que gastou loucamente o patrimônio, é recebido com festa. Por que fizestes isso comigo? Aqui nós temos o retrato do egoísmo. Do irmão mais velho, como se diz, as aparências. Aquele que sempre esteve ali, o bonzinho, aquele que, o que precisar eu estou aqui, mas que ainda contém dentro de si o que? Essa chaga que nos acomete diariamente, que é o egoísmo. Todas as passagens que nós temos da doutrina, nos 5 livros da codificação, qual a melhor maneira de você alcançar o caminho reto da salvação? É combater o egoísmo. Não tem outro. E como que nós combatemos o egoísmo desse irmão? Dele e o nosso, né? E o pai ainda disse no final, né, no versículo 31, 32, não, você ficará comigo. Mas isso mostra o quê? Que você tem que corrigir. O seu irmão se salvou, você ainda está dominado por esse egoísmo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o egoísmo ele é silencioso muitas vezes. Não sempre. O egoísmo ele é tão silencioso que muitas vezes nós somos egoístas e não sabemos. E a doutrina vem nos alerta. Quer ver como nós somos egoístas a ponto de muitas vezes ser idêntico a esse irmão, que isso é um ensinamento para nós? Nós todos alimentados hoje. Fizemos 2, 3 refeições hoje. Muitas vezes nós reclamamos, o que é normal do ser humano, ou de uma comida que não está temperada a nosso gosto, ou de uma comida que está fria, ou levamos para o lixo aquilo que não nos serve mais. E mesmo assim sabemos que tem pessoas, não sabemos isso? Isso não é julgamento, nossa, que sequer tem o que em casa? O prato. Até o trabalho dos moradores de rua que nós fazemos. Quando nós saímos às sextas-feiras, que está interrompido por causa do trailer que está arrumando, tem irmão que vai fazer a primeira refeição sexta-feira, 10 horas da noite, 9 horas da noite. Olha o nosso egoísmo como ele é muitas vezes silencioso. E nós não fazemos muitas vezes por mal, mas nós temos que despertar. Porque ao mesmo tempo que nós reclamamos daquilo que é supérfluo para nós, esse supérfluo vai alimentar aquele que não tem o necessário. É assim que nós começamos a combater o egoísmo. Quando nós pensamos em nossos irmãos, em todos, e não precisa ser só o irmão que está com necessidade material, especialmente aqueles que estão ao nosso redor, aqui na casa espírita, todos como irmãos. Não tem outra forma de combater o egoísmo. Porque quando o egoísmo ele é muito forte, você percebe que o ego, vem de egocentrismo, a pessoa muitas vezes ela se enclausura nela mesma.
E esse pai do orgulho, que é o egoísmo desse irmão, quando vê alguém feliz ou alguém que se salvou, qual que é a primeira reação? Ah, mas ele se salvou e eu não? Porque o egoísta vai pensar sempre em quem, em primeiro lugar? Nele. Enquanto que Jesus nos mostrou amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Não podemos seguir o exemplo desse irmão mais velho, que é irmão, que vai encontrar o caminho do arrependimento igual nós vamos. Mas que a parábola desse filho pródigo vem nos mostrar que todo aquele, sem exceção, que errou, que prejudicou alguém, terá na casa do Pai a possibilidade de se arrepender. E quando nós falamos desse egoísmo também, desse irmão ainda mais velho, o nosso proceder, a nossa conduta é que vai nos mostrar se estamos no caminho do egoísta ou se estamos no caminho de quem, meus irmãos? Do irmão que se salvou. Que não é do dia para a noite, nós sabemos. Nós não vamos nos salvar do dia para a noite. É um processo de construção da nossa moralidade. Essa moralidade que nós temos, de compreender que o meu irmão, de que a fraternidade que Jesus veio nos trazer, ele é tão importante para Deus quanto eu. Vocês já perceberam que o egoísta, nós muitas vezes nos achamos mais importantes para Deus? Ah, Deus, você me ajuda aqui, mas o meu vizinho ele não merece. Eu se ajuda. Mas o que ele fez, que é onde tem a passagem da mulher adúltera, em que a mulher sendo apedrejada na época de Jesus, atira a primeira pedra, quem nunca pecou, quem permaneceu naquela praça em que ela estava sendo apedrejada? Jesus apenas. Vá e não volte a pecar, todos são meus filhos. E pode, muitas vezes, nós termos a errada compreensão de que é um incentivo ao erro, de forma alguma. Quando a gente erra, a gente tem que buscar esse erro. Isso que o Espiritismo vem nos mostrar. O céu e o inferno vem nos mostrar isso, que não existe pena é irremissível. Que nós não seremos condenados eternamente pelos nossos atos. As penas eternas, a queimar no fogo do inferno. O Espiritismo vem nos mostrar o quê? Que esse egoísmo tem cura. É a cura da alma, meus irmãos. Devemos buscar dar mais importância aos bens espirituais. Cultivar o amor na nossa alma. É só assim para a gente combater esse egoísmo. Para a gente entender que o meu irmão que praticou um crime, que o meu irmão que me ofendeu, ele também precisa de misericórdia. Ele também terá o dia dele que ele vai se arrepender. Porque um dos pilares que nós temos da caridade, qual que é? Não a caridade material que é importante, mas um dos pilares que nós temos, qual que é da caridade, meus irmãos? A indulgência para com as imperfeições alheias. O egoísta, ele não tem indulgência. O egoísta, muitas vezes, ele julga o próximo. Com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos o quê? Julgados. O que esse irmão mais velho fez é isso, ele está julgando o seu irmão. Ele não aceita, em razão desse ego, que alguém se salve. Essa não aceitação, que muitas vezes parece inofensiva, é o que traz e exprime esse egoísmo, que muitas vezes vai nos assolar, vai nos trazer tristeza, decepção,
Pode que não ser agora, mas que no futuro teremos esses dissabores. E aqui é interessante que no livro, no livro dos Espíritos, na questão 913, tem uma pergunta que vem nos mostrar o que é esse egoísmo. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? O pior, depende muito da tradução, né? Mas qual que pode se considerar o pior deles? Apesar que não existe pior, todos os vícios são ruins, né? Seja material, seja moral. Aí vem a resposta dos Espíritos. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Isso está no livro dos Espíritos. Então nós temos o entendimento, nós temos a compreensão de que o egoísmo não é só você ser egoísta, como se diz, o que a gente conhece superficialmente, mas ele é a origem de todos os outros vícios morais e, claro, também materiais. Porque é do egoísmo que você tem o orgulho, o ódio, a vingança, não perdoar as ofensas, não perdoar os inimigos, não se reconciliar com o vosso próximo. E nós temos um capítulo no Evangelho que fala, né? Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? O que mais agrada ao Pai? É quanto nós ganhamos, nós adquirimos aqui na terra? Não. O que é o que mais agrada a Deus? Que está no Evangelho. É nós nos reconciliarmos com os nossos desafetos. É um dos sacrifícios mais agradáveis a Deus. Não ir lá entregar o seu pescoço para quem te ofendeu, para quem muitas vezes quer ser o mal, não. É o esquecimento das ofensas. É difícil. Uma segunda-feira ainda, né? É o esquecimento de tudo aquilo que você entende que te fez mal e saiu de alguém. É aqui que está o negócio que a gente fala, né? Enquanto não esquecermos dessas ofensas, não perdoarmos sinceramente, nós estamos caminhando para cá. Para o mesmo destino, como se diz, do irmão mais velho, de dores. E nós temos que buscar qual o caminho, meus irmãos, pelo que nós estamos estudando na doutrina espírita, que é falado aqui todas as segundas-feiras. Temos que buscar o exemplo do irmão mais novo, porque essa herança, isso que ele recebeu, é justamente o que nós recebemos de presente. É a nossa encarnação. É agradecer a família, os filhos, essa casa que nos acolhe. Agradecer essa compreensão que o Espiritismo vem nos trazer em 2023, né? Quantos anos depois da morte de Cristo, de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, nós temos a antítese, né? Jesus representa a caridade. Quem que representava o egoísmo à época do Mestre? Pilatos. Né? Lá em João nós temos todo o andamento da execução do corpo de Jesus, que em algum momento se revoltou, pediu para não ser executado. Não. Quando os capítulos, versículos de João vêm nos mostrar, Jesus foi levado até Pilatos, que era espécie de um órgão acusatório da época, e Pilatos reconheceu 3 vezes: não encontro crime em Jesus de Nazareno. Olha o retrato do egoísmo. Mas os fariseus, a pressão dos religiosos da época, fez com que ele fosse crucificado por Pilatos. Olha o retrato do egoísmo. Isso está em João, que afirmava que Jesus não tinha crime, mas que ele tinha que ser o quê? Crucificado, porque era o nome dele. Inclusive ele riscou, né, numa pedra, escreveu lá, Jesus de Nazareno, rei do Salomão, não sei certinho. Mas o que é interessante? É o antagonismo. Só se combate o egoísmo com a caridade. Não tem outra forma, meus irmãos. Porque quando a gente lê o Evangelho de João, é muito bonito. Assim, você emociona quando você vê as palavras de Jesus, ele indo para a execução. Ele mostrando ali o que é a verdadeira caridade, já sabendo de Judas Iscariotes.
já sabendo que seria traído. E ali ele nos mostra toda a sublimidade da caridade. É aquele caminho que nós devemos seguir. Perdoa-lhes, pais, eles não sabem o que fazem. Agora, nós não podemos combater o egoísmo com mais vício. Porque o Espiritismo nos consola, nós temos esse consolo hoje. Eu quero chegar na vida eterna, eu quero comungar do pensamento de Deus. Eu escolho a porta larga ou a porta estreita? A estreita. Porque a porta larga é essa. Essa que nos conduz à perdição. E a porta estreita é aquela que vai nos levar ao amor. A lei de justiça, de caridade. E tem uma história interessante que diz muito sobre essa parábola, que é a história do cavalo e da borboleta, e que diz o seguinte: certo local tinha-se um cavalo, e esse cavalo vivia com cercas. E uma borboleta colorida, alegre, sempre voando por ali. E algum tempo depois, além da cerca, foi colocado um cabresto nesse cavalo. E essa borboleta sempre ia ali visitar esse cavalo, antes do cabresto e depois do cabresto. Só que depois que foi colocado o cabresto, né, que segura o cavalo, aquele freio, e tolhe a liberdade dele, que a história diz, a borboleta continuou visitando ele. Só que ele já mais nervoso, toda vez que ela chegava pela manhã para visitá-lo, ele a recebia com um coice. E depois com um sorriso. E todas as manhãs isso se repetia. Ela chegava alegre, colorida, e era recebida com um coice. E logo depois, com um sorriso. E o cavalo, triste com aquele cabresto, certa feita começou a sentir falta dela. A borboleta não visitou mais. E ele sentiu a falta. Apesar de recebê-la com coice, ele sentiu a falta. Sai na floresta para procurar a borboleta. Olha o arrependimento. Sai na floresta à procura da borboleta colorida e que todas as manhãs tirava um sorriso dele. E já cansado de procurar essa borboleta, ele senta debaixo de uma árvore, cansado porque não achava, e chegou o elefante. Oi, tudo bem, tudo bem. O senhor está cansado? Estou procurando uma amiga minha, borboleta. Ah, borboleta colorida? E o cavalo diz, é essa mesmo. O senhor a conhece? Eu a conheço. Quem é o senhor? Ah, eu sou o cavalo do cabresto. Ah, o famoso, diz o elefante, o famoso cavalo do cabresto. E o famoso por quê? Porque a borboleta colorida sempre falava bem de você. Porque a borboleta colorida dizia que você era muito alegre e que ela queria te ver todas as manhãs. E todas as vezes que ela voltava da sua visita, ela estava mais feliz. É por isso que o senhor ficou famoso. E nesse momento o cavalo desaba. Meu Deus, além de eu dar coice, de eu ofender, de eu maltratar, somos nós ou não? Ela ainda o quê? Ó Jesus. Disse bem a meu respeito. Esse é o Pai. Além de... E um coice de cavalo é doído, não é, meu senhor? Além de tudo, essa borboleta ainda o quê? Falava para o próximo. Não é a maledicência. Não ia lá e dizia que o cavalo era um agressor. Não. Guardava com ela o que de bom acontecia, que era o sorriso dele. Que até dos mais difíceis, dos mais egoístas, nós sabemos, daqueles corações duros, existe amor. E a história não acaba, né?
E o elefante, acreditando erroneamente que existia outro cavalo, que era o cavalo que maltratava ela. Aí ele traz a notícia, então, essa borboleta, ela morreu. E o elefante acreditando que não fosse aquele cavalo. Aí o cavalo, mas por quê? Porque ela nunca queria falar, mas as asas dela chegavam sempre machucadas. E nós sabemos que não era de você. E certa feita, as asas estavam tão machucadas, ela estava tão ferida, que ela começou a morrer. E o cavalo, e ela perguntou de mim, pediu para eu vir socorrer. Aí ele falou, não, ela se lembrou de você, mas ela pediu para não te incomodar, porque você tinha uma coisa muito pesada, que ela tentou a vida toda ajudar a tirar e não conseguiu. E depois disso ela morreu. Essa é uma história, meus irmãos, que toca o coração e que demonstra esse arrependimento. Ele nunca mais a viu. Somos nós na encarnação. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar a nossa encarnação. Sejamos igual essa borboleta que diante das dificuldades da vida, das ofensas, dos intempéries, dos nossos obstáculos, nós possamos ainda assim o quê? Sorrir. Porque mesmo do irmão que nos ofende, existe amor. Mesmo daquele que nos quer o mal, existe amor. Porque nós já desejamos o mal do próximo. Ou nós nunca desejamos o mal do próximo? Sejamos sinceros. Aqui na terra a gente pode esconder, mas de Jesus, de Deus a gente esconde. Porque é a sinceridade conosco mesmo. Quando essa borboleta diz que a única coisa que ela guardava era o sorriso, ela já estava naquele caminho que nós todos buscamos, da verdadeira felicidade. Que além de esquecimento das ofensas, vai mostrar o quê? O arrependimento do cavalo. Ela passou a vida toda ajudando ele, mas Deus coloca nos nossos costas fardo maior para carregar? Não. Mas não é bom ter ajuda? É, não é? Todos aqui reunidos, a gente olha assim e fala, nossa, com quem eu contar que eu vou ter ajuda? Não é bom? É o que essa borboleta quis fazer. Sejamos como ela. Que quando a dificuldade chega, a ofensa chega, aquilo agradece a Deus. Nós esquecemos de agradecer a Deus. Esquecemos de agradecer a Deus que os problemas que nos chegam, as dificuldades servem para nós o que? Nos melhorarmos. Isso que é consolador na doutrina. É esse o convite que o Pai vem nos fazer. Sem punição, sem penas eternas. Vamos esquecer as ofensas. Vamos buscar o arrependimento sincero. Estudar os nossos vícios. Porque nós somos, muitas vezes, expertos em estudar o vício do próximo. E quando nós estamos perdendo tempo estudando os defeitos alheios, nós devemos estar fazendo o quê? Estudando os nossos vícios, as nossas imperfeições. Especialmente essa do irmão mais velho. Essa antítese, né? E nós sabemos que o Pai aqui é Deus que nos representa, os filhos da humanidade, aquilo que nós somos, o que nós buscamos. Procuremos ser o quê, meus irmãos? Como a borboleta, como o irmão mais novo, que reconheceu todos os seus erros, que chegou àquele nível, né? Em que se alimentou com porcos. E aqui não é com todo respeito ao animal, mas é muitas vezes as dores morais que nós temos. O que o egoísmo pode fazer com a gente? O que o apego excessivo à matéria pode fazer com a gente? O Espiritismo vem e nos mostra o quê? A salvação. O Pai não vai nos esquecer. O Pai sempre estará com as portas abertas. Sempre que o arrependimento for sincero,
as mãos estarão estendidas para nós. Mas temos que fazer por merecer. Vamos combater o egoísmo. É fácil? Não é, sabemos. Mas vamos buscar combater. É o pior deles. E o primeiro passo qual que é, meus irmãos? Nós reconhecermos, muitas vezes em nós, esse vício, que tanta tristeza nos traz. Mas que ao mesmo tempo, igual dissemos aqui, quando você tem um coral desse, você vê que existe amor. Vocês não sentem, quando entram nessa casa, uma energia boa, em que a espiritualidade está nos acolhendo, que esse coral traz? Vamos pensar nisso, vamos ser igual a borboleta. Deixa as ofensas, guarde só aquilo que nos faz bem, o que é difícil, mas só assim para a gente alcançar a casa do Pai e um dia chegar a essa perfeição. Então, desejar a todos uma boa noite, que tenhamos aí uma excelente semana, na companhia de Jesus, da espiritualidade amiga, benfeitora, e pedir que nos proteja hoje e sempre, e que possamos regressar em paz às nossas casas. Fred, muito obrigado. Mais uma vez que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade. Vamos aos nossos recadinhos da semana. Falando em recado, a canjicada da semana passada estava gostosa? Estava bom? Que maravilha, hein? Bom, eu vou dar um spoiler para vocês aqui, viu? A Fabiana falou que daqui uns dias é arroz doce, viu? Vocês gostam também? Coisa boa, hein? Então preparem-se, viu? Nas próximas semanas, arroz doce. Coisa boa. Bom, vamos lá. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe, para o trabalho preparatório. E o nosso primeiro recado, meus irmãos, que na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a reunião com os médios da nossa casa, os médios que trabalham na reunião mediúnica da nossa casa. Então, às 20 horas, encerra o nosso estudo e a partir das 20 horas nós estaremos em reunião. É uma reunião que a casa faz com a equipe de médiuns, justamente para alinhar, né, dentro de um regimento interno que o trabalho tem, as melhores práticas, né, e pautadas também na moral cristã, na moral do Espiritismo. Então fica aqui o nosso convite a todos os médiuns da nossa casa, que às 20 horas estejam aqui conosco. Após o estudo nós teremos essa reunião. E será uma oportunidade também para esclarecimento de dúvidas, trabalharmos também o nivelamento de informações entre esse grupo. Então, a Fabiana pede para avisar, para os médios trazerem as suas dúvidas, trazerem aí aquilo que tem interesse que seja colocado em grupo para o aprendizado de todos. Então, fica o nosso convite e contamos com a participação de todos os médios. O nosso próximo recado é reforçar com vocês o nosso bazar fixo da Pechincha. A Fátima pediu para avisá-los que chegou uma coleção de inverno lá. Então tem coisas muito bonitas, né, Fátima? E que essa coleção de inverno está lá à disposição de vocês, para que vocês conheçam, adquiram. São peças muito bonitas, que a gente faz uma seleção com todo carinho, diante as doações recebidas, e colocamos à disposição de vocês lá no bazar fixo, tá bom? E o último recado da noite é que estamos no início do mês, temos que pagar a contribuição do nosso vigia. Lembrando que ele não tem vínculo empregatício com a nossa casa, então nós contamos com a doação daqueles que estiverem em condição de assim fazê-la. O Juliano estará na saída da sala do passe, coletando essas doações para nós remunerá-lo em mais um mês. Então, durante o período que aqui estamos, ele está lá fora cuidando do nosso patrimônio. Então, se estiverem em condições, nós já de imediato agradecemos a contribuição. Chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje.
agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência espiritual que se fez presente. Após a nossa prece final e frutificação das águas, daremos início ao trabalho do passe, lembrando que a fila obedece aos bancos da frente. E aqueles irmãos que têm prioridades estabelecidas em lei, podem se dirigir diretamente à sala que o senhor Marcílio conduz à frente. Então fiquem todos com Deus, uma excelente semana, um excelente retorno aos seus lares e até semana que vem, se assim nos permitir. Fiquem com Deus. Esqueci do seu. Então vamos todos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus, que por tanto nos amar, aqui esteve, demonstrando esse caminho da caridade e do amor, que nos levará ao Pai. Rogamos a Ti, Senhor, que através dos Teus benfeitores espirituais aconteça a magnetização das águas, que elas sejam transformadas na medicação necessária às dores do corpo, às dores da alma. E com a oração ensinada por Ti, Senhor, que possamos nos preparar para o tratamento espiritual através do passe. Que neste momento, todos unidos em oração, possamos doar também os nossos melhores sentimentos a favor do nosso próximo, dos nossos irmãos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Vamos todos em paz e uma semana abençoada.